Five Nights at Freddy's 1 é o jogo original que deu início à série, onde o jogador assume o papel de um guarda de segurança noturno em uma pizzaria assombrada por animatronics. No primeiro FNAF, tudo se baseia no gerenciamento de energia, o que é a mecânica principal desse jogo aqui e se difere bastante dos outros jogos. Aqui contém 5 animatronics e você tem que sobreviver a eles, e é basicamente aqui que começou as teorias de FNAF, ou seja, dá pra perceber que isso começou desde o primeiro jogo. Five Nights at Freddy's 2 é uma prequel do primeiro jogo, ou seja, se passa antes, narrativamente. Mas durante o jogo, você se depara com novos animatronics e mecânicas bem diferentes do primeiro, incluindo a ausência de portas para se proteger, a bateria não é tão importante quanto era no primeiro jogo, servindo como fonte de energia para sua lanterna. Além disso, nesse jogo aqui, você também ganha uma máscara, que você pode usar para se disfarçar e enganar os outros animatronics. Além de adicionar também a mecânica da caixa de música, e você tem que ficar dando corda para não tomar o jumpscare da Puppet. Aliás, esse jogo também deu um avanço bem grande para as teorias de FNAF, adicionando os minigames que contam um pouco da história, uma coisa que é recorrente da franquia FNAF a partir daí. Five Nights at Freddy's 3, passando 30 anos após os eventos do primeiro jogo, ou seja, esse aqui é o terceiro na linha cronológica até agora, e nesse aqui o jogador trabalha uma atração de terror baseado nos acontecimentos da pizzaria original, ou seja, dessa vez não é exatamente uma pizzaria, e sim uma atração de terror. Nesse aqui a gente não se preocupa com máscara nem com energia, na verdade a gente se preocupa com outra coisa. Na verdade, nosso maior problema aqui é o sistema de ventilação, de áudio e de vídeo, que pode dar defeito e você vai ter que corrigir esses problemas, o que demora bastante tempo. E quando isso falha, pode acontecer alguns problemas, como alucinações que atrapalham o jogador. Aliás, só tem um animatronic nesse FNAF que mata, que é o Springtrap. Para lidar com ele, nós utilizamos nesse jogo uma série de áudios que fica atraindo ele para outras salas. Além disso, esse FNAF também tem dois finais, o final bom e o final ruim, onde o final bom acontece quando você faz alguns minigames específicos dentro do jogo. São bastante, mas quando você termina todos eles, você acaba liberando as almas das crianças. Five Nights at Freddy's 4. Esse jogo aqui é bem diferente dos últimos, e não se passa em uma pizzaria. Na verdade, ele é focado em uma criança assustada que deve se defender dos animatronics, só que em seu quarto, sem o uso de câmeras de segurança. Esse jogo aqui é focado totalmente no áudio. Você deve escutar os passos dos animatronics para perceber em qual lado do quarto ele está e fechar as portas, tornando ele um dos FNAFs mais assustadores que tem. E além disso, os animatronics desse jogo aqui são totalmente macabros e são chamados de Nightmares. Além disso, esse jogo aqui também conta com um minigame que acontece no final de cada uma das noites, revelando um pouco da história do jogo. E de longe, isso aqui é o Five Nights at Freddy's mais diferente que tem. Five Nights at Freddy's Sister Location. Esse jogo aqui introduz novos personagens e uma história mais elaborada, com o jogador assumindo diferentes funções de uma instalação subterrânea. Nesse aqui nós não jogamos como um guarda de segurança, e sim como um assistente técnico, onde diferente dos FNAFs, cada uma das noites aqui é bem diferente uma da outra. E é um jogo bastante scriptado, na verdade. Nesse lugar aqui nós lidamos com animatronics diferentes e cada um deles tem uma propriedade. Além disso, a história do jogo é deixada de uma forma mais clara aqui. FNAF World. Eu acho que esse aqui é o único FNAF que realmente deu uma flopada, mas enfim. Esse aqui é um RPG que apresenta os personagens da série, só que um estilo mais leve e colorido. Não é um jogo de terror. Parece muito que o Scott Cawthon fez nos seus jogos antes do FNAF e basicamente trocou as skins deles. Já que parece muito os jogos que o Scott Cawthon fazia antes de criar a franquia FNAF. No final das contas, esse FNAF aqui não apresenta muito bem uma história. Ele é bem simples e é basicamente um RPGzinho. Ele até lançou como um jogo pago, mas o Scott Cawthon rapidamente se arrependeu e basicamente retirou o jogo da loja e deu de graça para todo mundo. Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. O primeiro FNAF que não possui o nome FNAF dentro dele. Mas de qualquer forma, esse jogo saiu como Troll Game. O Scott Cawthon tinha prometido um joguinho bem simples que não teria nada envolvendo a história de FNAF, mas na verdade ele lançou um jogo todo completo e basicamente de graça também. Eu acho que foi uma forma de se desculpar por ter lançado o FNAF World, que basicamente foi odiado por todos os fãs, mas de qualquer forma continuando. Esse jogo aqui é um híbrido de simulação de gerenciamento de pizzaria tradicional com a mecânica de terror da série. Ou seja, basicamente durante o dia você gerencia a pizzaria e durante a noite você sobrevive aos animatronics. Esse jogo aqui também deveria ser o ponto de encerramento da série, onde os animatronics são queimados e basicamente a história é explicada de uma forma um pouco mais clara. FNAF Ultimate Custom Night. Esse aqui é um jogo bônus que o Scott Cawthon fez, já que todos os FNAFs têm uma Custom Night dentro dele. Então ele lançou uma Ultimate Custom Night, envolvendo todos os animatrônicos da franquia, e até alguns novos. E com isso, esse jogo aqui conta com mais de 50 animatrônicos. E é um jogo de sobrevivência personalizado, onde o jogador pode escolher quais os animatrônicos enfrentar. E a jogabilidade envolve uma variedade de desafios e mecânicas baseadas nos jogos anteriores. Ele é basicamente uma junção de todos os jogos anteriores.
deles, incluindo vários mapas também. Aliás, quem zerou esse jogo aqui no modo mais difícil possível dele, que é o 50/20, acabou tendo seu nome marcado no post do criador do jogo, que marcou todos que completaram esse jogo. Five Nights at Freddy's Help Wanted. Esse é um jogo de realidade virtual que revisita os eventos dos jogos anteriores, só que com novos minigames e novos desafios também. Além disso, como ele é totalmente focado na experiência em VR, ele também apresenta algumas coisas novas. Mas não só coisas novas no gameplay, ele também adiciona coisas novas na história. Muita gente pensava que esse FNAF no começo seria apenas uma versão VR dos jogos anteriores, mas na verdade ele faz um tipo de paródia, onde além de ter as pizzarias dos jogos anteriores, ele também adiciona coisas novas, trazendo um novo enredo e uma nova história para dentro desse jogo, e basicamente traçando a história que seria o futuro da franquia. Five Nights at Freddy's Special Delivery, ou como todo mundo chama, FNAF AR. Esse aqui é um jogo de realidade aumentada feito para dispositivos móveis, ou seja, exclusivo para celular. E para quem não sabe, realidade aumentada é quando você consegue transpor pelo celular usando a câmera dele para conseguir fazer uma coisa meio real, meio fictícia. O jogo mais popular que faz uso disso é o Pokémon GO. Mas de qualquer forma, nesse FNAF aqui, os animatronics caçam o jogador e basicamente você tem que fazer algumas entregas. Normalmente esses animatronics tentam entregar na sua casa e você tem que sobreviver a eles, tendo uma mecânica bem diferente dos FNAFs convencionais, até porque dessa mecânica de realidade aumentada eles conseguem fazer bem mais coisas. E por muito tempo esse jogo aqui foi sendo atualizado, mas com o passar do tempo a empresa acabou negligenciando o jogo e ele acabou tendo um final. Five Nights at Freddy's Security Breach. Esse FNAF aqui apresenta uma jogabilidade bem diferente dos que eu falei até agora. Ele inclui algumas coisas novas como um mundo aberto. Na verdade ele se trata de vários cenários dentro de um shopping, onde você consegue andar e basicamente explorar ele. Além disso ele também traz ambientes mais coloridos e com cores mais saturadas, o que deixou bastante gente da fanbase bem chateada, afinal de contas esse FNAF aqui não era muito de terror. Assim, e é claro que é um jogo de terror e tem umas jumpscares e tudo mais. Ainda assim ele perdia muito e pecava bastante nisso. E por conta disso e mais alguns outros problemas, ele foi alvo de inúmeras críticas. No lançamento mesmo ele lançou cheio de problemas, cheio de bugs e basicamente o jogo estava injogável, o que fez o hate aumentar, mas esse FNAF de longe foi o mais criticado. Embora eu ainda ache que ele seja melhor que o World e o FNAF AR, esse aqui prometia muitas coisas, esse aqui basicamente prometia que ia continuar a franquia. E quando eu digo continuar a franquia, eu tô basicamente dizendo que ia continuar a história principal. E ele continuou, mas a história estava bem ruim. Pelo menos o próximo jogo que eu vou falar corrige um pouco isso. Five Nights at Freddy's Security Breach Ruins é uma expansão do Security Breach, uma DLC, que basicamente adicionava novos desafios e uma área nova para explorar. E além disso, continuava a história. Nessa DLC aqui, eles fizeram muitos acertos, basicamente eles ouviram o que a comunidade estava dizendo, e ouvindo essas críticas, fizeram bastante alterações dentro do jogo. Por exemplo, as cores, eles deixaram bem mais mortas assim, e menos, como por exemplo as cores, que eles basicamente deixaram mais mortas e mais com cara de jogo de terror. Antes estava muito colorido e não dava muito medo. Além disso, eles mexeram um pouco no visual dos animatronics para deixar eles mais assustadores. Mas o ponto principal desse FNAF aqui é que basicamente ele continua a história do Security Breach, só que ele desenrola isso de uma forma melhor e mais agradável para todo mundo. Ainda assim, é um jogo bem curto, afinal de contas é uma DLC. Só que se for somar, ainda é bem longo para a franquia FNAF, sendo maior que os primeiros jogos. Freddy in Space 2. Eu estou falando Freddy in Space 2 porque o primeiro era apenas um easter eggzinho do Scott Calton, que trocavam a skin do seu jogo antigo pela cabeça do Freddy. E esse jogo é bem parecido, só que tem uma jogabilidade um pouquinho diferente, uma coisa um pouquinho mais trabalhada, onde o Scott Calton criou esse jogo como easter egg. Ele queria divulgar um pouco e promover o filme de FNAF que ia lançar naquela época, e dentro desse jogo havia o trailer escondido. Tirando isso, é só um joguinho de ficar passando e atirando. Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Esse jogo aqui não foi tão falado quanto o primeiro, principalmente porque a história desse aqui é bem pior do que a do primeiro. Ele serviria mais como spin-off, alguma coisa do tipo. Ele basicamente só conta uma história de um cara em específico, mas que também tem uma forte ligação com o FNAF Security Breach, Ruin ainda. Mas tirando isso, a jogabilidade dele é basicamente igual à do primeiro, só que com alguns mapas e novos desafios também, explorando mais alguns jogos de FNAF. Five Nights at Freddy's Into the Pit. Esse jogo aqui ainda não lançou, mas está perto, e esse FNAF também é uma coisa bem diferente dos anteriores. Parece que a franquia FNAF realmente gosta de ficar se reinventando, pelo menos na questão estética e de gameplay. Esse FNAF aqui trata-se de um jogo que é basicamente feito em pixel art e utiliza bastante estéticas retrô.
E esse jogo é baseado no livro com o mesmo nome, Into the Pit, onde conta os primeiros assassinatos da franquia, e basicamente a história do Homem de Roxo. Acho que esse jogo com certeza será menor que os anteriores, pelo menos na questão de popularidade e basicamente alcance. Ainda assim, eu acho que vai ser um ótimo jogo. E fico me perguntando se ele vai seguir exatamente o que tem no livro ou se ele vai querer mudar um pouco. Afinal de contas, FNAF é bem diferente dos jogos pro livro.